Bem-vindos ao Salão de Ideias da 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Essa é uma programação organizada pelo Sesc São Paulo, que é parceiro da Bienal. Tá bem? Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a mesa Ideias para Adiar os Males do Brasil. Para esse encontro, nós recebemos aqui, convidamos a vir para o palco, Walter Ugumãe, Ailton Krenak e Cristine Itacuá. Por favor, já vou apresentá-los enquanto eles vão chegando. Walter Ugumãe é o nome artístico do escritor Walter Hugo Lemos. Escritor, editor, artista plástico e cantor português. Nasceu na cidade angolana Henrique de Carvalho, atual Saurimo. Passou a infância em Poços de Ferreira e, em 1980, mudou-se para a Vila do Conde. Licenciou-se em Direito e fez pós-graduação em Literatura Portuguesa, Moderna e Contemporânea. Em 1999, fundou com Jorge Reis Sá a Quase Edições. Em 2001, na Quase, co-dirige a revista Apeadeiro e, em 2006, funda a editora Objeto Cardíaco. Em 2007, recebeu o Prêmio Literário José Saramago, durante a entrega do qual o próprio José Saramago considerou o romance O Remorso de Baltasar Serapião um verdadeiro tsunami literário. Para além da escrita, tem se dedicado ao desenho, com uma primeira exposição individual, inaugurada em maio de 2007, no Porto, e a música também, tendo estreado com Voz do Grupo, O Governo, em janeiro de 2008, no Teatro do Campo Alegre, no Porto. Walter, por favor, se junte a nós aqui. Apresento também Ailton Krenak. Convido também Ailton Krenak. Nasceu em 1953, ativista do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas. Organizou a Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas e indígenas da Amazônia. É comendador da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República e doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Autor de Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não é Útil. Por favor, Krenak, venha cá. Cadê o Walter Ugumãe? Foi embora. Está aqui. Convido também Cristine Itacuá, vai mediar, conduzir essa mesa. Cristine tem licenciatura em Filosofia pela Unesp de Marília, ministra aulas de Filosofia, Sociologia, História e Geografia na Escola Estadual Indígena Cheru Bauê Quai, Departamento de Santos. Atualmente é membro fundadora do Fórum de Articulação dos Professores Indígenas do Estado de São Paulo, a FAPISP, fundadora e conselheira do Instituto Maracá. Desejo a todos um ótimo encontro. Bom dia a todos. Amanhecemos, né, nesse sábado ensolarado. E aqui em São Paulo dizem que hoje é dia da Revolução Constitucionalista, né? Sabia, Ailton? Estão comemorando, né? Desde 1932. Todos os anos comemoram a mesma coisa. E aqui a gente está nesse agito, né, novamente, com muita gente falando, andando. E muitas pessoas querendo entrar, mas não cabe todo mundo nesse cubo pequeno, né? Mas vamos começar então esse diálogo. Eu estou muito feliz, agradecida de estar aqui, né, com esses dois mestres, pensadores, que vieram para trazer para a gente um pouco de reflexão, né, dessa situação onde se encontra o mundo hoje. Então eu não vou me alongar muito em falar, mas eu vou somente passar a palavra para eles, para que a gente possa compartilhar um pouco os pensamentos de cada um. Agradecida, Ailton, agradecido. Vamos seguindo. Bom dia a todos, todas, todes. Bom dia, nossos queridos que estão lá do lado de fora. Bom dia, pessoal.
Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Então, eu quero saudar vocês com esses versinhos do Vinícius de Moraes, não é? Era uma casa muito engraçada. Olha o tanto de gente que está aos nossos lados, querendo estar ouvindo o que nós estamos falando. Bom dia para vocês, queridos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É um absurdo, porque tem mais gente lá fora do que aqui dentro. Mas é muito interessante, porque essa situação vai nos ensinar o que é exclusão. Exclusão. O que é exclusão? Exclusão é a gente ficar 200 pessoas dentro de um cubo e 200.000 pessoas fora do cubo. E a gente naturalizar isso e não conseguir transpor essa condição. Porque a realidade objetiva, ela determina que dentro do cubo só cabe aquele número de pessoas. E a gente cresce acreditando nesse tipo de história e concordamos que a humanidade pode ser só um clube. A humanidade pode ser só um clube. Não é porque a gente está com sacanagem, é porque cabe só aqueles que estão dentro. E os que estão fora vão ficar fora mesmo. Nós convivemos com uma narrativa que acomoda situações de dano uns para os outros. E nós achamos que está tudo bem. Vamos saudar, então, essa farra do livro que nós estamos fazendo aqui. É a farra do livro. É uma euforia em torno do livro, que eu acho que o meu amigo Walter Hugo deve estar olhando assim e dizendo: puxa vida, eu queria encontrar com meu amigo Ailton em outro lugar. Ele falou comigo, que tumulto que é isso aqui. E olha que ele é acostumado com esse negócio de letras, livros. A Cris falou comigo, hoje as formigas estão muito mais nervosas. Porque é verdade, você andando nesses corredores aqui, nós estamos nos acotovelando aqui nos corredores. E eu acho que é uma vontade de fricção. Nós estamos sentindo falta de ficar perto uns dos outros, de tocar uns nos outros, depois de ter ficado tanto tempo nesse constrangimento sanitário, da gente ficar usando máscara, da gente ficar preso em casa e cheio de restrição no contato uns com os outros, a ponto da gente integrar na nossa ideia de que estar perto do outro é contágio. Contágio. Isso não é bom. Se a gente achar que estar perto de outro ser humano é um contágio, a gente pode ficar com essa sementinha errada na nossa cabeça e desenvolver uma disposição para empurrar os outros para longe. Eu estou falando tudo isso com vocês por pura espontaneidade do nosso encontro, porque tem muita gente lá no corredor, lá fora, e nós gostaríamos que todos vocês que estão ouvindo do lado de fora do cubo pudessem imaginar uma mágica para a gente desmanchar essas paredes e fazer alguma comunicação afetiva entre nós. Estabelecer um outro tipo de comunicação entre nós, no meio desse barulho todo. Bom dia para todos vocês, todos que estão em volta. E um encontro desse, numa ocasião de receber aqui no Brasil esse meu querido amigo, o Walter Hugo, é tão especial para mim que eu queria que a gente estivesse naqueles ambientes que cabem, sei lá, 1000 pessoas.
né? Para a gente poder receber ele, que pensa sobre o nosso país, que pensa sobre a nossa história e que produziu uma obra que reflete diretamente sobre o Brasil, que é As Doenças do Brasil. É uma obra que mergulha profundamente na nossa história colonial. Analisa como essa sociedade complexa, moderna, surpreendente, maluca, que somos nós, tropicalistas. O Tom Zé ia dizer que nós somos tropicanos, ao invés de tropicalistas, não é isso? Os tropicalistas, nós somos os novos bárbaros, como dizia aqueles bárbaros baianos. Então, nós somos os novos bárbaros. Imagina que nós estamos fazendo uma Bienal Internacional do livro, celebrado num território bárbaro. Então, nós somos bárbaros. Eu estou provocando o Walter com essa ideia de que nós somos modernos, né? Somos modernos. Esse país aqui é um país moderno, ele é fundado sob a razão da modernidade. É muito louco isso. Quando a América foi colonizada pelos portugueses, pelos espanhóis e pelos ingleses, nós viramos a matéria do experimento desses europeus. Eles vieram fazer bonequinho do mestre Vitalino em cima da gente. Aqueles bonequinhos de barro do mestre Vitalino, nós somos a invenção europeia. Os europeus inventaram essa sociabilidade esquisita que nós temos que viver e experimentar aqui com os nossos irmãos que vieram da África, na marra, amarrados no porão dos navios, para ser mão de obra da construção desse incrível projeto moderno de inventar uma civilização nos trópicos. Muitos de nós acreditou nessa narrativa de que a gente faz parte de uma civilização nos trópicos, mas isso é uma tremenda mentira. Nós estamos nos debatendo ao longo da história, 4 séculos, para entender o que é que nós estamos fazendo aqui. Então, antes de entender o que estamos fazendo aqui, a gente não pode dar de conta que nós constituímos uma sociedade no sentido clássico, que nós somos uma sociedade, que nós temos contrato social, que nós respeitamos uns aos outros, que a gente cuida uns dos outros. Então, infelizmente, não confere a história de que nós somos uma comunidade. Uma comunidade cuida uns dos outros, cuida. Parece que o sinônimo de comunidade é cuidado. O cuidado uns com os outros. Se nós não cuidamos uns dos outros, nós não somos uma comunidade. Nós somos uma espécie assim de acidente sociológico. A gente se encontrou, todo mundo, olhou um para o outro e deu de graça que nós já somos uma comunidade, uma sociedade. Nós temos tantas desigualdades entre nós que a melhor maneira de expressar ela é olhar nós que estamos dentro do quadradinho, do cubo, e olhar a multidão que está lá fora. Todos os que estão lá fora, obviamente, tinham que caber aqui dentro. Tem uma frase que tem sido muito divulgada, difundida, principalmente na escola, os educadores, e eu sei que tem alguns aqui que são dedicados a essa ação educativa. Os educadores, a Cris é uma professora
ela tem essa natureza de ser uma educadora, uma professora, essa querida Cris. Ela pensa o mundo quase que a partir de um encontro com as crianças. Pensa o mundo a partir de um encontro com as crianças. Então, o mundo dos adultos, ele tem que caber as crianças lá dentro. Se o mundo dos adultos não couber as crianças lá dentro, na sua delicadeza que as crianças expressam, então o mundo está com defeito. Ele precisa ser consertado. Ele precisa ser melhorado para ele caber a poesia das crianças. Precisa caber a poesia do mundo da criança. Todos nós, independente de qual cultura materna a gente tenha, todos nós sabemos que a idealização do lugar da infância, da criança, ela é uma aspiração, é um desejo nosso, que a infância seja um lugar de verdade, que a infância, a experiência da infância, seja um lugar verdadeiro, que ele não seja um pesadelo. Para que a infância seja um lugar verdadeiro, o mundo dos adultos tem que ser, ele tem que ter uma ética, ele tem que ter um valor em si para a vida. Então, meus queridos, esse nosso encontro hoje aqui de manhã, ele é uma experiência fundamental para mim, que é experimentar tanta gente do lado de lá desse vidro e alguns de nós aqui dentro sentadinhos, alguns até com a perninha cruzada, folgado. Então, a gente é uma sociedade descaradamente desigual. E ainda não sabemos o que fazer para que ela melhore, para que ela seja mais possível de humanidade. Quando os europeus chegaram aqui no continente, eles viram um lugar novo. E eu imagino que eles devem ter pirado com a ideia de um lugar tão novo, com tanta beleza, com tanta riqueza natural, digamos assim, que eles ficaram de cara. Parece que alguns deles achavam que tinham chegado no Éden. Alguns viajantes, reportando para o rei de Portugal, dizia: encontramos uma terra que só pode ser o céu. É um paraíso. Tudo aqui tem vida. Tudo aqui transpira essa vida. Imagina que maravilha chegar num lugar assim. Então, os europeus não sabiam o que fazer com um lugar tão maravilhoso desse. E parece que eles deram uma boa estragada no jardim. Então, agora nós estamos com um jardim estragado. E eu acho que o meu amigo, que o Walter, ele mergulhou nesse jardim para ver como é que foi a jornada de fundação disso que nós chamamos de Brasil. Eu quero saudar, então, essa obra corajosa que é As Doenças do Brasil, que deve ter incompatibilizado ele com algumas pessoas que acham que são brasileiros e que podem falar: mas como é que esse cara escreve um livro falando das doenças do Brasil? Porque a gente não gosta que mostrem para a gente as nossas sequelas. E nada melhor do que um olhar vizinho, próximo, do outro lado do vidro, para ver a gente aqui dentro e fazer uma descrição da gente. Fazer uma espécie de contra-antropologia, uma antropologia reversa.
Os antropólogos, eles gostam de se debruçar sobre o modo de vida de uma sociedade e olhar como que ela funciona. Então, eu acho que agora nós vamos ver um pouco, ouvir um pouco sobre como alguém que olha a gente de fora vê a gente funcionando. Bem-vindo, querido amigo. Uma alegria estar aqui com você, tá bom? Muito obrigado, Ailton. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia também a quem está fora. Lamento que estejam aí tão bloqueados, aprisionados no lado exterior. É uma alegria estar com a Cristina, uma alegria estar com a Ailton. A Ailton, eu encontraria com você em qualquer lugar. Ficaria sempre feliz de encontrar com você em qualquer lugar. Eu gostaria de dizer assim, ontem a Cristina fez uma apresentação das pessoas que aqui estavam. Estava o Ailton, estava o Papá, estava Davi Copenau, explicando que esses são, de alguma forma, os seus heróis, são os heróis do seu povo, dos seus povos. E que nós as pessoas brancas ou mais esbranquiçadas, poderemos ter, não se ouve, mas eu estou falando bem alto. Eu, pelo menos, aqui o meu retorno é muito alto. Estou com a sensação de que vou ficar gritando, mas eu grito, se for preciso. E que nós, as pessoas brancas, teríamos outros heróis. E eu estive pensando nisso. Eu queria dizer que o Ailton, o Davi Copenau também são os meus heróis. E que eu necessito muito deles. Enquanto pessoa branca, enquanto pessoa portuguesa, enquanto pessoa europeia, eu preciso muito deles. Eu acho que nós precisamos muito deles. Eu ontem estava, inclusive, dizendo a Davi Copenau que vou começar pedindo o Prémio Nobel da Paz para ele, porque A Queda do Céu é um livro fundador para todas as pessoas que queiram pensar acerca dos povos originários, mas, sobretudo, como aos livros do Ailton, para todas as pessoas que queiram pensar a humanidade. Não é possível pensar a humanidade a partir de pontos de vista de exclusão. E vocês viram que a Ailton começou falando e falou imediatamente acerca da questão da inclusão e da exclusão. Nenhum pensamento vai servir à humanidade se for um pensamento de exclusão. Nenhum pensamento é verdadeiramente humano se não for um pensamento inclusivo que diga respeito a todos nós, sejamos de que cultura formos, de que tamanho formos, de que cor formos, de que lugar formos. E por isso os meus heróis vão ser sempre assim. Os meus heróis vão ser sempre colhidos em todas as culturas, independentemente de virem da minha matriz ou não. A minha matriz é apenas uma hipótese. E eu jamais acharia que a minha matriz é superior à matriz de outra pessoa, e não seria bobo o suficiente para passar pela vida ignorando a sabedoria que pode vir de outros lugares e que pode chegar de outros povos. Então, é com uma profunda honra que eu estou aqui hoje. Mais do que simplesmente uma alegria, eu sinto muito honrado por eu ter esta compleição, por eu vir com esta matriz, de alguma forma, com a contingência de ser um português e de ser europeu, mas, ainda assim, isso representa a vontade que eu tenho e a necessidade que eu sinto de chegarmos a um ponto de redenção. Eu quero até falar de uma coisa, porque eu fiz uma gravação do Roda Viva, e no Roda Viva alguém problematizou o Portugal como país convidado da Bienal, justamente num ano dos 200 anos da independência do Brasil. E eu estou muito feliz por ter sido convidado para aqui estar. Eu acho que convidar Portugal pode ter uma intenção de produzir uma terapia, de produzir algo que seja sanador nas relações entre os portugueses e os brasileiros. E eu vejo uma vantagem nisso, vejo uma beleza nisso, mas eu afirmei no Roda Viva, e quero afirmar aqui inequivocamente,
e com toda a boa fé, porque é nisso que eu acredito, que eu acho que nestes 200 anos, por ser um ano tão simbólico, se havia a vontade de regressar um pouco ao início e falar do início, então talvez tivesse sido interessante voltar verdadeiramente lá atrás, onde as coisas começaram, e talvez o país convidado devessem ser os países informais, as nações originárias. Essas sim, talvez fizesse sentido estarem no centro dessa Bienal. Porque eu acho que o Brasil nunca vai se resolver, nunca vai se equilibrar, enquanto ele próprio não aceitar a sua própria gênese, a sua própria raiz profunda. Nunca vai ter sentido nenhum. E talvez nunca possa ultrapassar uma dimensão postiça, plástica, uma dimensão que pode ser apenas uma prótese, ou pode ser sobretudo uma prótese e não um membro vital, natural, se o Brasil não souber inscrever ao centro da sua cultura, ao centro da sua soberania, os povos que têm sido relegados para periferias, e isso passa pelos povos originários e passa inclusive pelos povos negros, que não podem ser vistos no Brasil como convidados, eles têm de ser vistos como naturais do Brasil. Então, eu sou um pouco abusado e eu sei que eu sou estrangeiro, mas eu cresci a vida inteira com a cultura brasileira inscrita na minha consciência, no meu fascínio. Então eu ocupo um pouco um lugar estranho, porque eu sinto que a minha consciência, que a minha cultura é meio mestiça, é meio misturada. Então eu posso ser, nos documentos posso ser apenas português, mas na minha alegria eu sou também um pouco brasileiro. E por isso é que eu quis escrever, eu toda a vida quis escrever um livro acerca do Brasil, ambientado no Brasil, que fosse uma espécie de exercício de cidadania consumado. Não é? A gente, quando escreve, cada romance que escreve, cada pensamento que positiva no papel ou num livro, é uma forma de participação, uma forma de sermos um cidadão qualquer. E eu queria ser e quero ser um cidadão que em algum momento assume o seu fascínio e assume uma dívida para com o Brasil, que é essa de ter sido educado por muita gente brasileira, desde Caetano Veloso a Chico Buarque, ou Ney Matogrosso, a Maria Bethânia, mas também Guimarães Rosa e Ailton Krenak e Davi Copenhague. Eu já disse muito isso, eu era bem menino, teria uns 16 anos, quando encontrei em Portugal um livro que eu até julgo que fosse uma edição meio pirata, mas encontrei um livro que dizia, cujo título é A Criação do Mundo segundo os Índios Yanomami. E era uma recolha de uma espécie de cosmogonia dos Yanomami, e foi dos livros, eu conservo esse exemplar em minha casa como um tesouro, foi dos livros mais impactantes da minha vida, uma das obras fundamentais na minha percepção, inclusive porque ela desenvolvia a minha relação com o Brasil, mas ela colocava a minha relação com o Brasil no lugar anterior a tudo o que era subitamente mais popular ou que parecia ser mais produzido por um certo mercado. Ela obrigava a que a minha relação com o Brasil e o meu fascínio com o Brasil fosse lá atrás, onde está o Brasil original, não é? O primeiro Brasil. Então, vocês, quando eu publiquei esse livro, esse romance chamado As Doenças do Brasil, eu sabia que ele ia produzir sobretudo um preconceito. No Brasil, porque as pessoas diriam, quem é esse português que vem falar pela gente? Em Portugal, porque as pessoas não querem assumir que o gesto português antigo ainda tem sequela, ainda é o mesmo pensamento das mesmas elites antigas que de alguma forma continua a tentar transformar o Brasil numa espécie de Europa tropical, não é? Parece que ainda
ainda não aceitaram que aqui não deve ser uma Europa. Para ser Europa está lá. E a Europa está lá museologizada, não é? A gente está morrendo no meio do granito. A Europa está recrudescida como um lugar onde só sobra documento, não é? Vira museu em toda a parte. E museu, se vocês pensarem, é um pouco o cemitério das coisas, não é? A coisa tem de ser preservada, ela tem um túmulo que a gente pode visitar, mas é o cemitério do passado, de alguma forma. As coisas só significam vida enquanto elas estão em contacto com quem está vivo, enquanto elas estão um quadro, se vocês quiserem, só verdadeiramente desempenhar a sua função quando está nas nossas casas, quando está pendurado no lugar para onde ele foi feito, que é decorando, convivendo com as pessoas no seu cotidiano, inspirando as nossas vidas. E o museu já é um pouco uma coisa postiça, uma prótese disso tudo. Então eu sabia que eu ia gerar todo esse preconceito de um lado e do outro, mas eu não podia resistir à tentação e essa necessidade que eu sinto, e sobretudo enquanto português, de reconhecer que a história me envergonha, a história é uma atrocidade, o passado foi uma atrocidade, e nós só vamos conseguir que esse passado não nos envergonhe mais se impedirmos de todas as maneiras que as consequências desse passado perdurem. Por isso, o meu livro é uma tentativa de criar uma certa história do Brasil descolonizada, sobretudo para explicar aos brancos que o Brasil já existia, poderia ter 1000 nomes porque existiam 1000 nações e cada nação tinha o seu nome e estabelecia no seu lugar a sua soberania com liberdade. Poderia ter 1000 nomes, mas o Brasil já existia, já era habitado, já tinha gente, já tinha sabedoria, já tinha conhecimento, já tinha sonho, já tinha felicidade. E eu creio que enquanto nós não conseguirmos reconhecer isso, nós os europeus, os portugueses, mas também aqui as pessoas no Brasil, enquanto não reconhecerem isso não vai ter nunca uma solução. Então, enfim, depois direi outras coisas. Obrigado. Obrigado. Um mundo de gente aí, que pena que tem vidro, mais valia não ter vidro, não é? Tá ouvindo? Tá, né? Então, pessoal, acho que Ailton e Walter trouxeram para a gente já algumas reflexões, né? E o título que colocaram para esse encontro eu achei bem curioso, que são Ideias para Adiar os Males do Brasil. Então, isso nos faz pensar muita coisa, né? Dada toda a situação que a gente sabe que estamos vivendo. E ouvindo os dois, eu refleti, né, uma inquietação. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar muito alto e também de me concentrar no meio da confusão, mas vamos lá, vamos se esforçar, né? Então, ouvindo, né, os dois, eu refleti sobre uma questão que a mim me toca muito, e o Ailton comentou, né, sobre a educação e todo esse processo de relação com as crianças. E quando eu penso em ideias para adiar os males do Brasil, eu volto a insistir em falar de que isso talvez seja somente possível se todos os pais e mães e tias e avós começarem a pensar na urgência, na mudança desses processos educativos no Brasil, né? De como que esse espaço que se diz tão importante na vida das pessoas, que é a escola, de que vale isso, né? Para que serve a escola nas nossas vidas? Enquanto esses currículos não forem mudados, dificilmente a gente vai conseguir uma sociedade que realmente respeite todas as formas de vida, não só as humanas, mas todas as formas de vida, os minerais, os animais, os vegetais, né? E quando o Walter vem dizer do museu, né, que o museu é uma coisa morta, é um cemitério, existem muitas concepções, né,
de como que as escolas podem transformar a nossa vida. E aí eu queria só comentar com vocês que recentemente os Guarani ocuparam um espaço aqui em São Paulo e fundaram uma TAUA. TAUA significa Casa de Transformação. É um espaço onde as pessoas chegam e conversam e podem sair de lá transformadas, se permitirem, né? Muitos chamam isso de museu, mas a gente está chamando de TAUA, que é uma casa de transformação. Então, quem tiver curiosidade, do ladinho do Parque da Água Branca, surgiu esse novo espaço, que é uma TAUA, que é um espaço onde as pessoas podem chegar e ter a possibilidade de dialogar com educadores Guarani que estão lá esperando para poder transmitir um pouco, porque São Paulo é terra indígena. E muita gente de São Paulo vai lá para a Amazônia, sendo que aqui em São Paulo, no Pico do Jaraguá, em Parelheiros, tem uma população Guarani muito grande, né? Então, acho que conhecer o nosso território também é pensar sobre esses males do Brasil. Por que o Brasil não olha para o próprio Brasil? Por que os brasileiros não olham para o próprio umbigo? E sempre querem ficar estudando francês, espanhol, enfim, tantas línguas, sendo que aqui a gente tem mais de 200 línguas faladas, né? Então, o brasileiro precisa olhar para o seu próprio umbigo, relembrar o seu próprio umbigo, né? Eu penso que isso é muito importante, quando eu penso em ideias para adiar e mudar esses males que estão afetando todo mundo, né? Então, acho que é um pouco uma reflexão que eu venho fazendo. E daí eu acho que eu volto para os dois de novo, né? Para vocês dizerem quais que são as ideias de vocês, para que a gente possa conseguir, de uma certa forma, não sei se adiar, mas talvez transformar, metamorfosear, ou, enfim, lidar com essa situação de uma outra forma. Você devolveu para a gente? Quer que eu fale primeiro? Então eu vou dizer primeiro alguma coisa. Eu acho que primeiro é necessário parar a violência. Não vai ser possível construir rigorosamente nada enquanto admitirmos a violência. E por isso, enquanto humanidade total, universalidade de pessoas, nós precisamos estar todos do lado certo em relação ao ataque a que estão sujeitos os povos originários e os povos negros, os povos periféricos, eu diria assim. É preciso ser inequívoco, não pode haver um mas. Muitas das vezes, e posso falar em relação ao meu ponto de vista ou ao lugar de um homem branco, muitas das vezes, quando alguém comenta o assassinato de algum líder, de algum ativista, de alguém presente nas matas, nas florestas, procurando ajudar, proteger e estudar, muitas das vezes há alguém que diz, mas, como aquele mas que o governo decidiu dizer, aquilo é um lugar perigoso, não deviam ter ido, e não sei. Isso não pode jamais acontecer. Tem de ser um ponto assente. A agressão não é possível, não é humana, e nós que temos de defender um projeto humano, temos de estar absolutamente como barreira de toda a conduta violenta, de toda a agressão aos povos originários, aos povos negros, aos povos periféricos. Depois, eu acho que é fundamental trabalhar na construção de uma autoestima. Ninguém defende aquilo que não conhece e ninguém defende aquilo que não aprecia, de que não gosta. Nós precisamos, eu acho que é preciso o mundo entender o valor, o esplendor das culturas originárias. É preciso ter a noção de que talvez quem visite, quem queira ouvir falar sobre o Brasil, quer ouvir falar sobre essa especificidade e não exatamente haver um retorno daquilo que já era a cultura europeia ou de que é uma cultura de um outro lugar. O fascínio que o Brasil exerce no mundo tem exatamente que ver com aquilo que ele tem de único. Eu posso dizer-vos que eu presenciei um grupo de uma comunidade originária que viajou para o Porto, para Portugal, eu sou do norte de Portugal, que viajou para o Porto porque foram feitas umas peças de porcelana com
com motivos, com desenhos criados pela sua sociedade, pela sua comunidade, e era a primeira vez que essas pessoas estavam viajando para fora do continente americano, a primeira vez que estavam em Portugal. O fascínio dos portugueses, dos portuenses, pela presença daquelas pessoas que sabiam que tinham vindo direto da floresta, que vinham de aldeias genuinamente genuínas dos povos da floresta, o fascínio foi retumbante. Eu creio que nunca vi nenhum escritor, nenhum autor, nenhum cantor brasileiro chegar a Portugal com tanta gente e com pessoas à espera, como se estivessem à espera de ver algo absolutamente inacreditável. E eu acho que muitas das vezes o Brasil não concebe isto, não concebe, e a tentativa parece já vir de longe, a própria antropofagia já tinha que ver com isto. Não concebe, eu acho que o Brasil muitas vezes não ocorre que aquilo que ele tem de melhor para oferecer ao mundo, aquilo que ele tem de facto para oferecer ao mundo, não tem que ver com uma replicação dos padrões europeus, eurocêntricos, tem de facto que ver com permitir que as comunidades originárias se possam pronunciar, possam progredir, possam conseguir expressar com cada vez maior esplendor aquilo que pensam, aquilo que sabem. Por isso eu acho que acabar com a violência, não normalizar violência nenhuma, não admitir violência nenhuma em relação a rigorosamente ninguém, acho que é o mais urgente do Brasil, porque acho que vocês estão tão habituados à agressão que normalizam a agressão. E isso é muito eu entendo porque é que isso acontece, mas eu preciso, ou todos nós precisamos que isso pare de acontecer. E depois trabalhar na autoestima no sentido de aceitar o padrão brasileiro, genuinamente brasileiro, como um padrão superior que não precisa de pedir licença à cultura nenhuma do mundo. Eu acho que isso é fundamental acontecer no Brasil. Fica melhor. A Cris, ela não consegue falar num tom mais alto. A máscara ainda impede mais ainda a emissão da voz. Então eu vou fazer essa licença de falar sem máscara para alcançar as pessoas que estão lá fora também. Aí, pessoal. Então, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. O Walter Hugo falou essa, digamos, receita, quase um receituário, para a gente se observar como nós fomos nos constituindo numa sociedade complexa, mas que não construímos para nós mesmos parâmetros. Um deles é a nossa tolerância com a violência, gente. Nós somos uma complexa sociedade de gente de várias origens, mas, de alguma maneira, a gente permitiu que a violência nas relações fosse naturalizado. A nossa língua, compartilhada com Portugal, essa tal de língua portuguesa, ela tem expressões que revelam isso. Revelam isso no cotidiano, né? Essa disposição para integrar a violência como sociabilidade. Sentar a mão na orelha. Alguém poderia traduzir para mim o que quer dizer essa expressão tipicamente portuguesa? Vou sentar a mão na sua orelha. Então, é uma linguagem que a gente foi integrando no nosso cotidiano,
que tem uma expressão como essa, sentar a mão na orelha. Decididamente, gente, orelha e mão não tem nada a ver. Né? Mão na orelha, orelha na mão. Então, assim, a gente naturaliza. Na educação doméstica, a professora está aqui para ser minha testemunha, na educação doméstica, a gente estranha muito o costume dos neo-brasileiros, né, neo-brasileiros, esses que viraram brasileiros, de tratar as crianças aos sopetão. O Darcy Ribeiro conta uma história. Viva o Darcy Ribeiro! O Darcy Ribeiro conta uma história que ele estava numa aldeia dos parentes Carajá, lá na Ilha do Bananal, e uma mulher Carajá fazia bonequinhos de barro, aquelas bonequinhas Carajá, que é uma obra de arte, fazia a bonequinha, botava para secar e a filhinha dela ia lá e quebrava as bonequinhas. Ela fazia outra mais bonita, a menininha ia lá e quebrava a bonequinha. O Darcy, que era um curioso, perguntou, escuta, mas como que essa mãe que é tão tolerante deixa essa criança ficar quebrando a escultura tão bonita que ela fez? A mãe disse, é porque ela ainda não gostou da qualidade. A menina estava apreciando as bonequinhas e achava que não estava bom. Então ela mandava a mãe dela fazer melhor. Fazia melhor. Por isso que as bonequinhas Carajá são tão lindas. Porque sempre tem uma criança que pode falar com a mãe, falar com o pai em igualdade. Uma criança não é um pigmeu humano. Uma criança não é um projeto humano. E é aquela frase horrorosa de dizer para uma criança, o que você vai ser quando crescer? É indecente. Você não pode perguntar isso para uma criança. Pelo menos nas nossas heranças culturais de povos originários, quando alguém aporta aqui na Terra, através da mamãe dele, da barriga da mãe dela, ela já é um ser pronto. É um ser pronto. Ela precisa da nossa assistência, óbvio, porque ela está crescendo. Mas ela é um ser. E perguntar o que você vai ser quando crescer, você já amputa esse ser que vai ser. Você está dizendo para aquele ser que vai ser, e aí? Você não é nada mesmo, né? E então? A gente diz isso para as nossas crianças. Você não é nada, não. E então? Isso é violência. É tão violência quanto normatizar uma frase, vou te dar um tapa na orelha. É muito desagradável. É a língua portuguesa, minha gente. Então, tem outras línguas por aí. E, quem sabe, nelas também é possível construir uma oração onde inclui tapas na orelha, né? Mas a gente precisa estar desperto para a narrativa, para o modo de falar, a comunicação uns com os outros, e extrair a violência dessa comunicação. Se a gente conseguir extrair a violência da nossa comunicação uns com os outros, já vai ser um passinho para a gente melhorar, para a gente não normatizar a dominação em cima dos outros, né, Walter? Eu acho muito importante que comece na questão da língua. Tem ali uma senhora mandando eu tirar a máscara. Eu só obedeço. Porque a gente habitua, por vezes não dá nem conta como vai passando na língua, no linguajar, nas expressões, como vamos passando normas que são racistas, xenófobas, que diminuem mulher, por exemplo. Você estava falando, ocorre-me, por exemplo, uma expressão que eu escuto muito, que é em Portugal, eu creio que aqui também se poderá dizer, quando alguma coisa é muito difícil, fizemos alguma coisa muito difícil, das duas uma, ou dizemos, vi-me grego, vi-me a mim grego, porque o grego é uma língua impenetrável e por isso foi uma tarefa hercúlea,
ou então mais comumente dizemos vi-me negro. Eu vi-me negro a fazer isto. E isto é uma expressão que as pessoas dizem, não pensam no que estão a dizer, não tem qualquer intenção de racismo, mas a expressão em si é racista, porque ela normaliza o papel, o lugar do negro como um lugar prejudicado, não é? Como um lugar pior. Não é? Como se a normalidade do negro fosse uma coisa horrorosa. E a gente só se vê negro de vez em quando, assim. Quando dá muito azar, a gente experimentou a vida negra, não é? Fazer a vida negra a alguém, fazer a lista negra. Não é? Há qualquer coisa nesse racismo antigo que vai tingindo o nosso vocabulário, as nossas expressões, com esse racismo. E a gente às vezes não tem nem noção de que está sendo racista usando, porque a gente não tem intenção de ser racista, mas a língua educa para o racismo, não é? A língua educa para o racismo, como educa muitas das vezes para a misoginia. A língua é muito machista. A língua foi feita para ser usada, sobretudo entre os homens, e as mulheres chegaram assim um pouco no anexo da língua, no entorno da língua, utilizando, esperava-se eventualmente, historicamente, esperava-se da mulher um uso da língua apenas necessário, mas jamais erudito. É muito curioso ver, por exemplo, textos de alguma intimidade, de alguma confissão, escritos por homens do século XIX ou do século XVIII, em que eles verdadeiramente escrevem como se estivessem no clube do Bolinha. Escrevem para os amigos e vão definindo a mulher como uma espécie de bicho sedutor, mas exterior às ideias, não é? O próprio Kant, eu sempre lembro de na escola, a primeira vez que a professora falou nisso, o Immanuel Kant, o maior filósofo da modernidade, que eventualmente até hoje o que as ideias europeias, norte-americanas, se calhar o Ocidente, o que mais pensa tem que ver com o Kant. O Kant dizia que a mulher é um bicho de cabelo comprido e ideia curta. Então, a gente vai ficando. Há muitas coisas que sedimentam na forma como a gente fala e que vão agredindo e que vão promovendo, não é? Diminuindo constantemente e promovendo a mesma coisa uma e outra vez. Então eu ainda não estou muito acostumado, por exemplo, com estas novas propostas de dizermos todas, todes. Eu, por vezes, ainda que eu quisesse dominar essa linguagem, por vezes não sei o que dizer, qual é o protocolo, não é? Porque é uma coisa protocolar, não é? Qual é a etiqueta, não é? Como é que a gente vai usar isso? Eu ainda não sei. Mas eu entendo a necessidade disso, eu entendo a necessidade de reeducar a língua, de fazermos ao contrário, mais do que estarmos simplesmente disponíveis para que a língua nos eduque, a gente precisa também educar a língua para que ela deixe de ser besta, não é? Para que ela deixe de conter uma cultura antiga, que a gente já sabe o que a cultura antiga fez, não é? A cultura antiga foi capaz dessa atrocidade. Então vai ser difícil, assim, eu já estou meio velho. A Ailton está ótimo, muito novo, sempre jovem, mas eu já estou meio velho, eu tenho alguma dificuldade em aprender imediatamente ou entender imediatamente o que é que está em causa nas novíssimas gerações e qual é a luta, não é? Porque é que é aquela luta? Então eu dou muita mancada, por vezes eu dou muita mancada. E acho que a coisa mais horrorosa de sentir é quando a gente está tem toda uma intenção de chegar a uma determinada causa e depois entende que foi boicotado por séculos de cultura, não é? Por uma herança secular que sedimenta em nós. E eu por vezes fico pensando, por mais esforço que eu faça, é claro que eu de vez em quando vou ser machista, porque eu estou tão acostumado a ser machista, a que os homens sejam machistas, que eu talvez num instante eu vou ter uma atitude machista, eu vou fazer qualquer coisa que não pensei melhor, ou não soube pensar melhor, porque não sei melhor, não é? Então eu tenho uma certa ansiedade, mas como eu sou escritor, eu fico muito sensível ao discurso, fico muito sensível às palavras. Eu acho muito importante que a gente acabe com
com algumas expressões, porque elas são senão uma forma de mantermos o mesmo preconceito de sempre. Pessoal, eu vou abrir então para as perguntas. Eu acho que tem muitas perguntas, mas um pouquinho antes de abrir, eu só queria comentar uma coisa que me veio assim, ouvindo, né? Todos esses pensamentos, essas ideias, de que mudar de hábitos é um grande desafio para nós, né? E quando eu penso em conseguir lidar com toda essa violência do dia a dia, das palavras, de todas as relações, né? Eu penso que nenhuma sociedade indígena existe asilo, nem creche, nem penitenciária. As nossas sociedades desenvolveram uma organização que cuida um do outro. Então, esse afeto, né, esse amor, essa disposição de cuidar, ela vem desde que a gente nasce até morrer, um com o outro. Então, essa relação do cuidado é muito forte, né? Então, eu penso que mudar de hábitos é muito importante a gente pensar de que forma refazer essas relações do cuidado e da atenção, porque as crianças e os anciãos são muito preciosos. Eles sonham, eles têm saberes que nem sempre estão sendo escutados. E aí eu só queria contar para vocês que quando me apresentaram, disseram que eu sou professora da escola estadual, não sei o quê. Eu não sou professora mais. Eu fui professora durante 12 anos, viu, Ailton? Não sou mais professora. Cansei de ser professora. Eu estou achando, depois desses 12 anos de experiência numa escola estadual, na minha comunidade, eu comecei a achar isso tudo muito violento e chato. E aí eu resolvi sair da escola e hoje eu sigo de forma independente, educando meus filhos, as crianças e propondo novas ações que dialoguem sobre educar de uma outra forma, que não dentro da escola, que quer fazer alguém ser alguém na vida, entupindo de teorias, letras e números, achando que acessar o mercado de trabalho e ter um bom emprego vai trazer saúde e felicidade eterna. Isso é uma grande armadilha. Então, eu venho buscando refletir sobre novos modos de transmitir e valorizar o conhecimento das crianças e dos anciãos. E eu tenho chamado isso de escolas vivas. As escolas vivas são possibilidades de dialogar com o que é verdadeiro, que é o respeito, com todas as formas de vida. Quem tiver mais curiosidade para saber sobre as escolas vivas, coloca lá no Google, Escolas Vivas, Selvagem, vocês vão encontrar um pouquinho disso que eu estou falando. E aí eu abro agora para que vocês possam fazer perguntas, né? Eu acredito que deve ter muitas perguntas para os nossos mestres aqui. E aí fica aberto, então, ele é para levantar a mão que ele vai levar o microfone. Bom dia ainda? Boa tarde, talvez? Eu fiquei ouvindo vocês e fiquei pensando que as ideias que os dois trazem têm a ver com mudanças estruturais. Inclusive, quando as ideias que a gente traz de mudança na língua e mudança na educação, me parecem que são ideias que têm sentido no médio e no longo prazo. Só que eu tenho a sensação de que essas sequelas, elas estão cada vez mais profundas e doídas hoje, agora, imediatamente. E eu fico pensando que ideias vocês trariam para a gente não adiar os nossos males, mas ajudar a resolver os nossos males hoje. Tem ideias que eu penso, coisas que talvez a gente tenha que fazer na eleição de outubro, que são urgentes, votar melhor. Mas a principal ideia é votar melhor. Sem essa ideia fundamental não vai dar certo. Vamos estar todos puxando, esperando, mas com um governo assim não vai ter como. Obrigado, Walter. Foi unanimidade, então,
Podemos ir para outra pergunta. Professor de História, e a gente está aqui para pensar, né, como adiar os males do Brasil. E a gente começou hoje com uma crítica do Krenak a isso que a gente chama de modernidade, né? E na virada do 19 para o 20, foi anunciada lá pelo Max Weber o desencantamento do mundo, né? Um mundo em desencanto, que eu acho que pelo capitalismo e pela ciência, um mundo encantado que talvez tivesse aqui, ou que tem ainda, né, entre os povos originários, na África, ou até antes, né, lá na Europa, daquilo que era chamado de bruxaria, talvez, tinha um encantamento. E eu queria perguntar para vocês o que vocês pensam de possibilidade, né? Tem gente já discutindo isso, de um reencantamento do mundo. E quais seriam as possibilidades, de repente, na educação, para repensar um currículo, ou nas nossas casas, na cosmogonia lá dos Yanomamis. Quais são as possibilidades, então, a partir de um reencantamento do mundo? Eu vou deixar o Walter descansar um pouquinho e dizer o seguinte: o reencantamento do mundo, ele pode ser produzido de dentro de nós. Não do mundo para nós, mas de nós para o mundo. É um entendimento da vida não como alguma coisa criada, mas como a experiência maravilhosa da vida sendo autoproduzida. A vida se produz. Nós estamos dentro de uma narrativa global de que esse planeta que nós habitamos, a Terra, ele teve uma origem artificial, ele foi criado, feito um bolo de aniversário, ou um panetone para a gente comer no Natal. E então, daqui até o Natal, nós vamos comer esse panetone, que é o planeta Terra. Os oceanos, as florestas, os rios, tudo que nós imaginamos que é o planeta Terra, é coisa para a gente comer. Essa narrativa é a narrativa que foi instituída pelo cristianismo, pelo judaísmo, pelo islamismo. Todas as tradições abraâmicas da história da humanidade, desde a Mesopotâmia, conta para a gente a lorota de que a Terra foi criada e a gente recebeu a Terra para comer. É mentira. Nós somos uma produção desse organismo maravilhoso da Terra, assim como o pato e o leão. O pato, o leão, a formiguinha, a abelha, aquela lagarta que fica comendo folhinhas até virar borboleta. Nós somos metamorfose, transformação. Nós somos a vida. A vida nos atravessa de uma maneira tão maravilhosa que permite a gente imaginar uma dança cósmica. Esse planeta Terra, esse encantamento maravilhoso, ele é acessível a todos nós. É uma experiência de encantamento, mas ele nasce de dentro do nosso coração, do nosso ser. Ele não vem de fora para a gente. Uma ideia sobre estender o tempo, adiar coisas no mundo, ela é cultural, é uma ideia cultural. E eu acho que a cultura tem o poder de encantamento. A cultura. A cultura tem o poder de encantamento. Então, tem tantas coisas maravilhosas que a gente pode invocar para que o mundo tenha encantamento.
Não é uma coisa artificial. Mas nós precisamos, já que nós estamos falando de mudar paradigmas, a gente deveria também ir fundo e pensar se nós somos capazes de compartilhar uma cosmovisão. Uma cosmovisão. A biosfera do planeta Terra é um organismo do qual nós fazemos parte. A gente faz parte do organismo vivo da Terra. Aí a gente ia botar em questão essa cultura que diz que existe uma coisa que chama meio ambiente. O meio ambiente é mais ou menos a imagem disso aqui. Ó. Nós estamos aqui dentro desse cubo e ali fora está o meio ambiente. Olha o meio ambiente ali. Ó. Essa noção errada que é ensinada para as nossas crianças, de que o meio ambiente está fora do corpo da gente, é uma abstração cretina. O meu corpo é o ambiente. A biosfera do planeta é onde eu me realizo. Então, esse é o encantamento do mundo. É quando eu consigo pertencer a esse planeta maravilhoso de uma maneira tão radical que não tem separação entre a minha experiência física, corporal, e a de qualquer outro ser que está por aí circulando. É uma experiência de imersão em tudo, na vida. Você não precisa comprar um óculos de realidade virtual. Você não precisa de uma porcaria dessa. O que é interessante é que a indústria de entretenimento, de tecnologia, as tais tecnologias de informação e toda essa fissura por um futuro inventado, que é um calote, esse futuro não existe, o calote do futuro, que seria você dizer para as pessoas que as tecnologias de informação vão instituir um mundo onde nós vamos ser legal. É o tal do metaverso. A gente vai habitar uma coisa parecendo aqueles memes que fica lá na telinha do celular, nós vamos ser aquelas coisas fantasmagóricas e o mundo vai ser o maior barato. Essa mentira vendida pela indústria toda da tecnologia, das novidades tecnológicas, ela tem um peso tão grande, gente, ela tem um poder tão grande porque ela está à frente da economia global do planeta. O capitalismo precisa dessas mistificações para ele continuar existindo. Se você tirar essa tralha, o capitalismo desmancha no chão, feito uma mancha de petróleo, suja na areia da praia. Mas você tem que ter coragem de pensar. Se você tem preguiça de pensar, você vai continuar achando que a Terra foi criada, que você é uma ameba e que nós não temos futuro. Então, que tal um pouco de coragem, amor, afeto e disposição para pensar e reencantar o mundo? Eu estou até sentindo bobo de dizer alguma coisa depois disso. Eu vou dizer quase nada, só alguma coisa que me ocorreu enquanto você falava. Eu acho que nós estamos num tempo de alguma erosão de sentido. É mais do que uma erosão de valores, é uma erosão de sentido, em que subitamente parece que, mais do que nunca, não sabemos qual é simplesmente o sentido da vida, para que é que isto, em que modo é que encontramos justiça para a nossa existência. Porque é que é justo estarmos aqui? Porque é que é justo alguém ter inventado o nosso nascimento e ter constrangido a nossa existência ao ponto de agora ficarmos com a obrigação de dar uma solução a isso, não é? Alguém inventou a nossa vida e agora eu tenho de inventar uma solução para isto.
eu acho que reside numa espécie de desacreditação. A gente desacreditou. E eu costumo... O Ailton estava a falar sobre as religiões abraâmicas e a influência que elas tiveram, plantando no mundo uma certa utopia, não é? E que elas fundam tudo, ou atiram tudo para o futuro, na verdade, até para um futuro tão impossível de lidar com ele, que é depois da morte, não é? Não vai ter ninguém para conseguir comprovar o que prometem as religiões abraâmicas, essas expectativas. Então é o puro mito, era uma esperança numa coisa que ninguém tem prova, ninguém dá garantia, mas de alguma forma todo mundo é esperado seguir por ali. E eu costumo dizer, eu não estou dizendo e nem estou sugerindo que não exista ou que não devam acreditar, isso é da vossa profunda intimidade, se existe Deus, se não existe Deus. Agora, a minha convicção é que a grande desgraça que está acontecendo, ou que acontece à humanidade enquanto todo, é que a gente fica acreditando em Deus porque não é capaz de acreditar nas pessoas. A gente acredita num Deus, ou a gente atira assim uma espécie de esplendor, de perfeição, de lisura, de justiça, para uma dimensão superior da qual ninguém tem uma prova concreta, porque nós não conseguimos atirar para cima de nós mesmos, enquanto homens e mulheres, não conseguimos atirar para cima de nós mesmos essa expectativa de justiça, de esplendor, de lisura, de limpeza. Então eu acho que é a grande urgência. Assim, a grande urgência é usar não exatamente de um mito, não exatamente de uma fantasia que pode ser plantada para um depois, mas usar de uma lucidez. Se nós não formos capazes de criar o encanto, ninguém vai criar o encanto por nós, não é? Somos nós, é nós que nos compete. O Ailton dizia um pouco isso, assim, mais do que estarmos à espera que o mundo nos encante, nós podemos partir de dentro de nós esse encantamento. Eu costumo muito dizer que, embora isso seja traduzido por muita gente amiga, mais próxima, como um sinal de profunda ingenuidade, que muitas das vezes eu ajo não como o mundo é, mas como eu queria que ele fosse. E as pessoas que ficam dizendo assim, mas você é bobo, você é burro, você está a fazer uma coisa burra, as pessoas não fariam isso por você. E eu aceito isso, eu sei, talvez não fizessem isso por mim, mas eu quero viver no mundo onde eu gostaria de viver e não obrigatoriamente no mundo em que me obrigam a viver. Então o meu gesto, ele propende para esse desajuste, mesmo diante da evidência. Eu procuro estar um pouco depois, não é? Procuro estar dentro de um universo que talvez não venha a ser possível, mas eu sonhei com ele e eu vou pô-lo em prática, então eu tento praticá-lo. A gente vai dar espaço para uma última pergunta, porque o tempo já está chegando ao fim, infelizmente. Então, a gente abre para mais uma pergunta e as considerações finais. É uma pergunta para o Walter, a respeito do seu livro sobre o Brasil. Você diria que ele é uma tentativa de exercer um olhar decolonial sobre o Brasil? E como que é esse processo, como foi para você esse processo, sendo uma pessoa portuguesa, né, que vem dessa herança colonizadora? Sim, é uma tentativa de ter uma história descolonizada, não é? E foi um processo bem complexo, porque eu quis escrever vários livros sobre o Brasil, tive várias hipóteses e subitamente parecia inevitável escrever justamente sobre um Brasil que não era o Brasil colonial, que não é o Brasil português, não é o Brasil europeu, é sim um Brasil original, um Brasil que já existia e que assiste com horror à interferência do branco. E para mim foi, eu acho que foi uma ideia perigosa, para um escritor português pôr em prática, mas eu também nunca queria escrever um livro fácil, não me interessa escrever livros fáceis, e acho que eu escrevi justamente sobre aquilo que eu
sinto que precisamos de aprender, sobretudo nós, os brancos, ou talvez sobretudo nós, os portugueses, os europeus. Eu quis abeirar aquilo que é fundamental discutir neste momento, porque acerca da chegada do português, acerca das narrativas brancas, aprendemos na escola a vida inteira e temos todos os livros guardados na biblioteca, mas acerca do horror, da chacina que sofreram os povos vermelhos, os povos originários, e acerca da utilização dos povos negros, a gente lê muito pouco. E é exatamente isso que a gente precisa de aprender. Eu gostaria só de dizer um detalhe. Eu sei que eu jamais vou poder ser, jamais vou substituir, e não é essa a intenção, a voz de alguém que seja de um povo originário, a voz de alguém que seja negro. A minha experiência vai ser sempre outra experiência. Mas eu, enquanto escritor, sempre escrevi como alguém que escuta. E os meus livros são uma forma de escutar, é a minha forma de escutar, de reverberar aquilo que eu pressinto, daquilo que eu necessito, que eu sinto necessidade de aprender. Então, em contraponto com o lugar de fala, que eu acho fundamental conferir, respeitar o lugar de fala, eu digo que os meus livros são um lugar de escuta. São, de facto, um lugar de escuta. O autor escuta, porque eu toda a minha vida escutei personagens que não sou eu. Os meus livros não são autobiográficos propriamente, e por isso toda a vida escrevi sobre crianças, sobre meninas, sobre mulheres. Já tenho livros escritos na primeira pessoa feminina, e por isso toda a vida eu tentei escutar um lugar que não é exatamente o meu. E sempre disse isso: o meu lugar, ou aquilo de quem eu sou, talvez não desse um livro, talvez não fosse interessante para escrever um livro, mas eu existo enquanto escritor exatamente pelo fascínio e pelo interesse que eu tenho em entender quem são os outros. E As Doenças do Brasil é uma tentativa de entender quem são os outros, quem são os brasileiros, quem é esse povo que sempre aqui esteve e que tem sido, eu acho que até hoje, tem estado sujeito ao extermínio, a uma tentativa de extermínio inequívoco, a um genocídio inequívoco. Nós vamos abrir a possibilidade de uma pergunta para o pessoal que está aí fora, porque vocês ficaram aí o tempo todo excluídos, então agora a gente abre aí para essa possibilidade. O rapaz que está aqui, ele vai dar toda a volta. O rapaz está indo aí, João. Ele quer fazer uma pergunta. O rapaz está com uma camiseta meia verde, assim, pistacho. Enquanto isso, enquanto o seu lobo não vem, eu queria contar para vocês que eu acho que o Walter, ele tem uma vantagem circunstancial em relação a outros escritores, porque ele é da turma do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa conseguia falar de muitos lugares. Eu acho que ele também sabe falar de outros lugares. Ele aprendeu a falar de outros lugares. Ele consegue fazer um romance com uma voz que não é só dele. Esse deslocamento, essa capacidade de você experimentar o lugar do outro, é um exercício essencial para a gente mudar. Para a gente mudar essa lógica excludente e violenta que sustenta a nossa sociabilidade. Se a gente conseguir estar no lugar do outro, a gente já melhora um pouquinho. Obrigado, amigo, de você nos lembrar do Fernando Pessoa. Obrigado, eu. Olá, tudo bem? Meu nome é Danilo, eu sou estudante de jornalismo da USP. Eu vim de Pernambuco para cá recentemente. Eu tenho 18 anos só, então eu gostaria de perguntar para vocês de que forma os meios de comunicação eles podem se estabelecer a fim de a gente reconhecer essas outras narrativas, né, sobretudo indígenas, já que os meios de comunicação eles foram preponderantes para a gente ter um comportamento tão homogêneo quanto os indígenas, e a gente precisa reconhecer
a diversidade que o nosso país tem e, principalmente em anos de eleição, reconhecer isso através do nosso voto. Então, eu gostaria de pedir também uma salva de palmas para representantes indígenas como o Krenak e a Sônia Guajajara, porque esse ano é ano de resistência. Sobre os meios de comunicação, eu tenho uma observação que é o seguinte: isso que a gente chama de meios de comunicação é uma construção histórica. A gente acha que tem uma coisa chamada meio de comunicação. O que acontece é que, no final do século XIX, quando Machado de Assis abria uma crônica, Machado de Assis abriu uma crônica dizendo assim: se um possível leitor vier a ler esses garranchos, o Machado de Assis duvidava se alguém ia ler ele. Se um possível leitor. Do século XIX para o século XX, o convencimento tomou conta de tudo. E os meios de comunicação, que é essa malandragem, ela foi crescendo até constituir as agências de notícia. Tinha algumas agências de notícia e tinha alguns meios de comunicação muito anterior, gente, à televisão, internet, toda essa coisa recente demais. É natural que um menino de 20 anos, já embalado por essa narrativa, acredita que existe meio de comunicação. Mas um sujeito como eu e como o Walter não tem mais o direito de acreditar nisso. O que existem são corporações numa guerra fratricida, inventando fake news, mentira de toda ordem. É impossível você mexer nisso que é a informação sem você furar o dedo. Então, cuidado com os meios de comunicação. Os meios de comunicação é uma falsificação, gente. Não acreditem nesse papo furado de meio de comunicação. Meio de comunicação é uma coisa tão difusa que não dá mais nem para você dizer quem é o dono da coisa. Quem é o dono de um canal desses que rola por aí? Não tem dono. A coisa é difusa. É qualquer coisa. E é nesse pântano que prolifera a fake news. Primeiro, o organismo tinha que ficar doente, para depois sair essa desgraça da fake news lá de dentro, produzindo fenômenos que afetam a vida de povos inteiros, como aquele golpe que deram nos Estados Unidos quando os fascistas invadiram o Capitólio. Como se a gente tivesse, de uma hora para outra, aberto a porta do inferno. Então, aqui também, e em outras periferias, está cheio de fascistas babando de vontade de fazer uma besteira. E eles se utilizam dos meios de comunicação para fazer isso, para produzir confusão, mentira e caos. A gente tem que ter sabedoria para distinguir o que é uma notícia, uma informação, de uma mentira. Meios de comunicação, gente, é um conglomerado tão indecifrável que não dá mais para você saber quem mandou a mentira. E quando notícia virou sinônimo de mentira, acreditar que existe meio de comunicação seria consagrar uma forma falsificada de sociabilidade, de comunicação,
Depois que a gente disparou todas essas mídias, a convergência digital, toda essa maluquice, é quase impossível você saber, quando toca o celular, se é mesmo a sua vovozinha que está ligando para você. Olá, meu netinho. Aqui é a vovozinha. Tudo bem? Então, você precisa ir agora votar em fulano de tal. É assim que a gente elege nossos representantes, tá bom?